agradecemos a presença de todos nesta noite, aqui na nossa casa, na OABDF. Para compor a mesa, eu chamo o Dr. Laerte Queiroz, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF. Bispo J.B. Carvalho, presidente da Comunidade das Nações. Pastor Michel Augusto, representando o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Senhor Nemias Carvalho, professor e escritor. Doutor Amaury Andrade, presidente da OABDF, subsecretaria do Gama. E doutor Félix Palazzo, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB. Para proceder à abertura de evento, eu passo a palavra ao Dr. Laerte Queiroz. Boa noite a todos. Declaro aberto o evento da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal, acerca dos 500 anos da Reforma Protestante. Eu acabo de ver que chegou o nosso amigo, doutor desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Jackson Domênico. Queria te convidar, doutor, a compor a mesa aqui conosco. Quero agradecer ao nosso presidente da OABDF, Dr. Juliano Costa Couto. Deixou um recado, infelizmente ele não pôde estar aqui, porque ele tem mais dois eventos. Um é a inauguração do Cowork da OAB, que está sendo realizado na Asa Sul, perto do Conselho Federal. Quero agradecer também aos participantes do evento, na pessoa do Bispo J.B. Carvalho, é o meu mentor, o homem que tem aturado lá na Comunidade das Nações. Não sou uma pessoa muito fácil, mas ele está corrigindo. Quero agradecer também ao nosso presidente do Conselho Federal da Comissão de Liberdade Religiosa, Dr. Félix Palazzo. Quero agradecer ao pastor Michel, representando o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. Quero agradecer também ao professor e escritor Nemias. Quero agradecer ao Dr. Amaury pela participação e ao nosso desembargador do TRS, Dr. Jackson Domênico. Nós estamos celebrando no dia 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 2017, o monge Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E de lá para cá nós tivemos um aspecto, foi evoluindo, a Reforma Protestante foi evoluindo e entendemos por bem tratar na Comissão de Liberdade Religiosa acerca dessa temática, porque ela envolve a questão da liberdade religiosa, ela envolve a questão da disseminação da educação, ela também faz referência à separação do Estado e a Igreja. E por esses aspectos nós estamos celebrando esse evento hoje, no dia 23, aqui na OAB do Distrito Federal. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para os nossos convidados. O pastor Michel Augusto, ele vai ser o primeiro a ocupar a tribuna. Pastor, o senhor fica à vontade. Se quiser falar daqui, fica à vontade. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Estamos aqui representando o Conselho de Pastores
do Distrito Federal. Eu ainda faço parte dessa casa, mas assim como alguns reformadores, eu optei pelo sacerdócio religioso. Então, há 16 anos eu sou pastor da Igreja Batista Reformada Deus à Luz em Águas Claras, e de 10 anos para cá eu optei pelo sacerdócio. Mas eu fico alegre de voltar aqui e reencontrar alguns colegas. Bom, quando nós falamos em reforma protestante, nós estamos falando de um tema muito vasto, mas como a comissão é de liberdade religiosa, eu acho que nós conseguiremos fazer um recorte para chegar no âmago da proposta dessa comissão. Falar em reforma protestante é falar da palavra autoridade. Com quem está a autoridade final, do ponto de vista religioso, espiritual e do ponto de vista cívico? Essa é a palavra-chave para nós entendermos a reforma. A Idade Média colocou, através da figura da Igreja Católica Romana, a autoridade máxima em questões religiosas e civis através da figura da Igreja. Depois de Constantino, 313 depois de Cristo, nós temos essa fusão que gera a autoridade máxima religiosa. A tradição da Igreja estava ou suplantou qualquer tipo de liberdade, seja do cristão e do cristão como partícipe da sociedade e das questões do direito, da cultura e, consequentemente, as questões políticas. O que precedeu a Reforma Protestante foi o movimento de Estados Nacionais. Então, antes de Lutero, nós tivemos vários movimentos que preparou o ambiente da Reforma Protestante. Os Estados Nacionais era um tipo de autonomia que já estava surgindo antes da Reforma Protestante. E essa autonomia que estava surgindo, que estava sendo buscada em todas as áreas, na área espiritual, na área econômica, na área política e na área cultural, fez com que Lutero colocasse uma pá de cal em todo o problema que acontecia na Idade Média. Então, antes da Reforma, houve algumas pequenas reformas, mas que surtiram algum efeito porque facilitou a ação dos reformadores de primeira geração, como Lutero, e os reformadores de segunda geração, como Calvino, que foi um advogado também. Bom, dois princípios básicos nós precisamos entender da reforma. O primeiro princípio é o princípio da justificação pela fé. Martinho Lutero, um monge agostiniano, ao ter contato com a Bíblia traduzida por Erasmo de Roterdã, descobriu a sua liberdade, a liberdade em Cristo. Ele descobriu que a sua salvação não estava condicionada à figura da intermediação do sacerdote. Com base no livro de Romanos, ele descobre a sua liberdade espiritual conquistada por Cristo na cruz do Calvário. O segundo princípio da reforma é o princípio das Escrituras Sagradas como superiores à tradição da Igreja. Então, o primeiro princípio é o princípio segundo o qual
Cristo conquistou por nós, sem referência às obras que praticamos, a salvação eterna. O segundo princípio da palavra de Deus significa que todo cristão tem acesso, como sacerdócio universal, àquilo que está escrito. Na Idade Média, a tradição tinha um poder interpretativo. Então, o Papa ele tinha todo o poder para proclamar as jurisprudências eclesiásticas. Na Reforma, a Bíblia ela é colocada como superior e a tradição como inferior. É claro que a tradição não morre, mas ela se torna secundária. Daí nós podemos entender o princípio da liberdade religiosa. Por quê? Porque o princípio da liberdade surge na Reforma a partir daquilo que Cristo fez. E em decorrência do princípio da liberdade que todo cristão tinha, biblicamente, de se achegar a Deus por intermédio do ofício de Cristo exclusivamente, a oportunidade que a partir da Reforma o cristão tem de ouvir a palavra na sua própria língua, que Lutero passou 11 semanas traduzindo o Novo Testamento do grego para a língua alemã. Depois de Lutero, a palavra poderia ser pregada na língua do povo, dando liberdade para o povo ter acesso aos escritos, dando liberdade para o povo ter acesso a tudo aquilo que fazia parte da fé deles. Do princípio da liberdade espiritual, naturalmente surgiria o princípio da liberdade cívica. Então a Reforma tem uma importância e uma relevância não somente no campo da espiritualidade cristã. Ela tem uma importância no seio, no contexto da liberdade do cristão, e não só do cristão, mas de todos aqueles que viviam no contexto da Europa, de exercerem a sua civilidade de forma que o Estado não fosse mais o detentor do poder, e essa detenção de poder era ilimitada. Como agora como a Reforma trouxe a separação dos poderes, trouxe também a liberdade dos cristãos e não cristãos de exercerem a sua liberdade de consciência. Então, as leis continuaram a ser promulgadas. Por exemplo, Calvino, ele era um jurista e pastoreou na cidade de Genebra, na Suíça. Calvino participou por muitos anos do consistório, onde havia promulgação de leis, tanto leis eclesiásticas quanto leis estatais. E essas leis tinham que ser seguidas pelo povo genebrino e por toda a extensão da Reforma em outros países da Europa. Só que essas leis teriam que ser observadas levando em consideração o princípio da liberdade de consciência religiosa. Então vamos lá. A partir da Reforma, o cristão tem acesso às Escrituras como sacerdócio universal. A figura do Papa e do sacerdote não é mais detentor da interpretação das Escrituras. Segundo, em decorrência disso, há o princípio da liberdade cívica. Significa dizer que todo morador de países protestantes europeus, eles seguiam a lei, no entendimento de que a lei era o meio que Deus usava para
refrear a maldade, o pecado, mas ao mesmo tempo que eles seguiam a lei, eles exerciam uma liberdade condicionada, né? Essa liberdade era condicionada à sua consciência cristã. Então, o Estado deixa de ser absoluto na vida do povo. Assim como a igreja deixa de ser absoluta, o Estado também deixa de ser absoluto. Então, a reforma ela tem uma importância fenomenal para o campo religioso e para o campo cívico. E essa liberdade condicionada à sua consciência gerou na reforma, a partir da reforma, um senso como nunca houve da democracia. E essa democracia, ela refletiu na igreja. Porque agora o povo tem direito. O povo tem direito de participar ativamente do culto. Só para vocês terem uma ideia, na Idade Média, além das pessoas não ouvirem a pregação na sua língua nativa, vernacular, as pessoas não podiam participar dos elementos sacramentais. A reforma traz uma participação universal. As pessoas ouvem na sua língua e, além de ouvirem e entenderem e poder participar ativamente disso, elas comungam na mesa. Elas comungam da mesa dos elementos do pão e do vinho. E essa liberdade avança para outros campos da vida. E o direito faz parte desse processo de liberdade que a reforma alcança. Bom, o interessante é que a gente tem que entender as diferenças denominacionais que ocorrem na reforma. Por exemplo, os luteranos, diante do princípio da liberdade espiritual, que gera consequências na liberdade política, os grupos não são unânimes nessa relação. Por exemplo, os luteranos, eles entendiam que Estado e Igreja poderiam caminhar juntos. Os anabatistas, que foi um grupo mais radical da reforma, mas entenda, esse grupo anabatistas não é o grupo batista, ou chamado Igreja Batista. O grupo chamado Igreja Batista surge com os congregacionais dos presbiterianos muito depois. Mas esses grupos anabatistas, que é uma ala radical da reforma, eles eram contra totalmente a participação da igreja e o Estado. Essa junção não era de forma alguma permitida. Eles entendiam o princípio da liberdade de forma total. Já Calvino, ele era um meio termo. Um reformador de segunda geração, ele dizia, olha, eu acho que Lutero está errado. Lutero, ele acredita que essa relação de igreja e Estado, ela pode acontecer mesmo dentro do princípio da liberdade que foi alcançada. Os anabatistas, eles entendem que não há nenhum tipo de relação. Bom, eu entendo o seguinte, eu entendo que pode ter uma relação, só que essa relação tem que ser uma relação de complementariedade, no sentido de que a igreja tem a sua função e o Estado tem a sua função. Os membros que fazem parte da igreja podem ocupar funções no Estado, desde que o Estado não se intrometa em questões interna corporis da igreja. Então são essas diferenças denominacionais. Para finalizar, nós temos 3 questões fundamentais para os dias de hoje. A reforma protestante, ela abriu caminho para a liberdade espiritual. Cristo, ele é o autor e consumador da minha fé, eu tenho acesso a Deus,
o padre jamais, o sacerdote jamais pode intermediar algo que Cristo fez de uma vez por todas. Eu tenho agora liberdade política, embora eu tenha essa liberdade e eu tenho que me submeter às leis, essa submissão ela não é absoluta, ela é relativa, porque apesar de eu me submeter à lei, a minha consciência cristã ela está acima da lei. Então, em decorrência disso, nós temos 3 desafios atuais. O primeiro desafio atual é: os cristãos, na história da igreja, sempre foram muito confusos em como lidar com as questões da sociedade, da política, da cultura. Então, tem muitos cristãos que agiram totalmente contra a cultura, contra a política, contra a sociedade, é quase que viver no mosteiro da Idade Média. Outros cristãos, diante da liberdade, tanto espiritual quanto sociopolítica, cultural, eles dizem: não, nós temos que transformar todas as coisas. E já existe um terceiro grupo de cristãos que diz o seguinte: não, olha, nós não temos que ser contraculturais, nem transformar a cultura. Nós temos que se acomodar ou se moldar à cultura. É uma ala mais liberal. Qual seria, então, diante da liberdade religiosa e da liberdade de participação política, com a consciência cristã determinando os nossos limites, qual seria a nossa atitude atual? Eu queria trazer uma proposta mista. Eu não queria me render ao partido contracultural, no sentido de se afastar completamente da participação social, política, cultural, porque isso não tem base bíblica. Eu também não queria ser da ala que acha que vai transformar completamente tudo. Tem um teólogo chamado Timothy Keller. Ele diz o seguinte: ele diz que esse anseio transformacionista é muito perigoso. Eu tenho que transformar a cultura em pontos onde essa cultura afeta a minha visão cristã. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque essa linha transformacionista ela é uma linha muito próxima do ego e do poder. E o Keller ele tem muita razão. Porque a transformação sociocultural política, ela pode existir. Nós podemos ter uma influência em todos os setores e usando os princípios da reforma. O princípio da liberdade, o princípio dessa liberdade ser condicionada à nossa consciência cristã. Só que, entre querer transformar todas as coisas e viver um anseio pelo poder, é algo muito tênue. E o perigo dessa sede transformacionista é nós voltarmos para a Idade Média, onde igreja e Estado comungam das mesmas ideias e andam juntas, e a partir desse viés a democracia deixa de existir e o controle volta da mesma forma como era da Idade Média. O perigo é esse. E a terceira linha é a linha de se amoldar à cultura. Será que eu tenho que me amoldar completamente à cultura? Diante de tantas discussões de ideologias de gênero, diante de tantos desafios que nós temos em relação à família, porque, embora na cultura a gente possa achar algumas coisas boas, porque a graça de Deus ela está permeada na sociedade, então você não vai encontrar só coisas ruins na política, na cultura, na sociedade. Não, você vai encontrar coisas boas, porque a graça de Deus ela é vivenciada em todo o universo. Deus é o dono de tudo isso. O que eu faço então? Eu sou
o contracultural, contrapolítico, ou eu sou aquele cara que quer transformar tudo, ou eu sou o cara que acha que está tudo bem, que eu posso me amoldar às questões culturais da época. Bom, eu trago uma proposta. Em alguns momentos nós temos que ser contraculturais. Quando você tem uma lei que afronta a sua consciência cristã, eu preciso usar o princípio da liberdade espiritual que vai influenciar a minha liberdade política. Em outros momentos, eu preciso transformar a cultura, transformar as questões políticas. Sim, eu posso usar da minha influência para fazer isso. Em outros momentos, eu posso me acomodar a alguma questão cultural que seja interessante. Né? Eu tenho uma ideia, por exemplo, da teologia. A teologia ela ficou subordinada, ela se tornou lavadora de pratos. Nada contra quem lava pratos, porque toda profissão é digna. Mas no sentido de que ela se tornou totalmente inferiorizada às outras ciências. Então eu sou a favor de que uma faculdade de teologia ela tem o seu credenciamento no MEC. Quer dizer, é uma questão de acomodação cultural e social. Ela precisa entrar na universidade, a teologia precisa criar discussões. Os alunos dos seminários teológicos, eles precisam ter acesso ao UNB, eles precisam ter acesso às cátedras, eles precisam ter acesso às bancas, eles precisam ter acesso aos congressos que a CAPES promove no Brasil e fora do Brasil. Em outras situações, eu tenho que transformar. E a terceira situação, algumas coisas eu posso achar de bom na cultura, na sociedade, na política. Então não há um modelo definido. Eu não tenho como dizer, olha, vamos transformar tudo, porque isso é perigoso. Eu posso voltar para a Idade Média. Eu posso voltar para um poder totalizador. E o princípio da reforma quebra justamente isso. Não há uma figura totalizadora na vida do cristão. Se eu quero mudar e transformar tudo e cristianizar tudo, isso é perigoso. É perigoso você cristianizar tudo. A gente tem uma ideia do que foi depois de Constantino. E não significa que você vá cristianizar todas as coisas, que tudo vai ter um viés cristão. Por exemplo, na Europa, pós-reforma, todos eram considerados como protestantes. Foi um fiasco. Até que os puritanos vieram e falaram assim, calma aí, está errado. Todo mundo está dizendo que é protestante, mas o seu testemunho público não condiz com aquilo que eles dizem que são. Então, vale essa reflexão. O cuidado que a pós-modernidade nos traz é para que nós mantenhamos a nossa liberdade espiritual. A nossa liberdade espiritual é um acesso direto a Cristo. A nossa liberdade cívica é exercer os nossos direitos, mas com a nossa consciência cristã, julgando todas as coisas. Cuidemos para que uma visão transformacionista não nos devolva para a Idade Média e faça com que a democracia ela deixe de existir, assim como era na Idade Média. Fica aí. Essa é a minha colaboração. Agradecemos ao pastor Michel Augusto pela sua brilhante colaboração nessa noite e vamos proceder agora à entrega do certificado. Não haverá perguntas ou questionamentos a essas colocações? Haverá no final. Nós vamos passar a palavra para todos os palestrantes inicialmente e ao final nós abriremos para perguntas limitadas a uma certa quantidade em razão do horário, mas com toda certeza será aberto sim. Passo a palavra ao Dr. Meniz Carvalho. Eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Brasília, da 313, 314.
Eu estive aqui na OABDF durante cerca de uma década, entre o Tribunal de Ética e Disciplina e a Comissão de Exame de Ordem. Muito bem, a Europa, o povo, na época da Reforma, tinha seus corações e suas consciências dominados, controlados. O coração pelo imperador e a mente pela Igreja Católica, pelo Papa. Lutero, ao ler as Escrituras, era o hábito dele, descobriu diversas coisas, todas elas ligadas à liberdade, liberdade de ler, liberdade de interpretar, liberdade de discutir e de proclamar as virtudes daquilo que ele leu. Não só da Bíblia, todo tipo de liberdade. Então, lendo as Escrituras, todas as Escrituras, de capa a capa, Lutero e seus companheiros reformadores encontraram na Bíblia algumas novidades interessantes em relação ao status quo ante. Eu vou destacar aqui apenas duas consequências dessa liberdade de ler as Escrituras. Lendo a Bíblia toda, os reformadores descobriram uma mudança de atitude das pessoas que liam a Bíblia em relação, por exemplo, ao trabalho. O trabalho era visto pela Igreja oficial, a Igreja Católica, sempre foi visto como um castigo e baseado não na Bíblia toda, a base desse entendimento. Era baseado em um versículo da Bíblia apenas. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, com base nesse único versículo, os católicos, os religiosos todos, encaravam o trabalho como um castigo, uma pena, uma consequência do pecado. Os reformadores intuíram com a leitura da Bíblia uma mudança completa de visão em relação ao trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, o trabalho é uma graça divina e que nós devemos cultivá-lo como um culto ao Criador que nos deu capacidade. Ora, vejam vocês, a consequência dessa atitude visível, qual seria? Ao encarar o trabalho agora como uma bênção de Deus, o indivíduo vai trabalhar com mais prazer, com mais dedicação, com mais respeito e, como consequência natural, virá o aumento da produtividade. É assim que os primeiros trabalhadores ligados à reforma protestante começaram a trabalhar com mais entusiasmo e, aos poucos, o indivíduo ia constatando que o que ele produzia era um pouco mais do que ele necessitava para a manutenção da família. Bom, então o que é que eu vou fazer com esse excedente? Ele é cristão, ele segue a Bíblia. Então esse excedente eu não posso empregar somente no meu benefício. Como cristão eu tenho que distribuir aos pobres. Eu tenho que construir hospitais. Eu tenho que construir creches.
eu tenho que produzir desenvolvimento para os meus irmãos da minha comunidade. Nasceu aí o capitalismo. Esse capitalismo, no bom sentido, não se falava em capitalismo selvagem no início dessa questão. O sociólogo Max Weber, no início do século passado, fez uma pesquisa científica em alguns países do norte da Europa. Então ele verificou que a origem daqueles trabalhadores protestantes comparados com a origem dos trabalhadores católicos, a constatação é que os protestantes prosperavam, ganhavam mais, e iam deixando aos poucos a linha de montagem das fábricas, passando a trabalhar no escritório. Ora, isso está no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um dos 20 livros que mais influenciaram no século XX a humanidade inteira. Então veja essa primeira consequência. A Bíblia levou os operários a mudar a sua visão em relação ao trabalho. Isso deu origem ao capitalismo. A outra consideração que eu quero trazer em relação a conquistas da reforma é a democracia. Os primeiros colonos que vieram da Europa para a América do Norte eram presbiterianos, congregacionais e puritanos. Então, esses indivíduos fundaram as primeiras colônias e muitos deles vieram para a América, ao contrário do que muita gente pensa, não perseguidos pela Igreja Católica, mas eram perseguidos pela Igreja Protestante, principalmente a Igreja Anglicana da Inglaterra. Então, duas consequências teve essa vinda desses três grupos para os Estados Unidos. Primeiro, a liberdade de ler, de entender, explicar e divulgar as Escrituras. Segundo, a liberdade de eleger os seus dirigentes. Notem que todas essas pessoas eram subordinadas a um rei, a um imperador, a um ditador, né? A uma pessoa que tinha força sobre a vida e a morte dos seus súditos. Então não houve rei, não houve imperador, não houve ditador no início dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana, tomando como base o seu sistema de o povo elegeu presbítero e os presbíteros dirigem o dia a dia da Igreja, assim foi feito nas primeiras colônias americanas. Eles passaram a eleger indiretamente, não um rei, mas um presidente da República. Então o povo até hoje vota no delegado e o delegado elege o presidente. Isso é uma consequência do governo da Igreja Presbiteriana no início dos Estados Unidos. E o apego que esse pessoal novo tinha à Bíblia era tão sério que eles começaram um sistema, uma prática que até o presidente da República teria que tomar posse com a mão sobre a Bíblia, um costume que perdura até hoje nos Estados Unidos. O presidente quer dizer, eu estou recebendo de Deus esse poder e vou exercê-lo em nome dos meus súditos e não em benefício próprio. Tá? Aí vocês podem analisar se os
últimos presidentes americanos que tomaram posse com a mão sobre a Bíblia, se realmente cumpriram essa diligência. Muito bem, então, essas são as considerações que eu trago para os amigos sobre essas duas consequências da reforma, com base na leitura, eu insisto, da Bíblia inteira e não apenas de algum trecho específico. Agradecemos ao Dr. Neemias Carvalho pela sua brilhante participação, do ponto de vista histórico, muito enriquecedora mesmo. E passamos agora a entrega do seu certificado. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao Bispo J.B. Carvalho. Quero saudar todos os integrantes da mesa, São Jackson, governador também, Dr. Mauri, Laerte, professor Neemias, pastor Michel. Uma grata satisfação estar aqui hoje, poder colaborar nessa perspectiva, nessa visão tão extraordinária que começou há 500 anos atrás, um aniversário importante. Nós estamos nos dirigindo nessa semana ainda para a Alemanha, onde vamos levar 93 pessoas, a fim de estar ali no mesmo local onde Lutero colocou suas 95 teses. Estive anos passados no mesmo local e vamos não somente contemplar a reforma alemã, né, que teve uma influência política importante, mas também a reforma em Genebra. Vamos estar também na Holanda, verificando o que aconteceu na Holanda com alguns professores e alguns guias. E vamos celebrar esse tempo que não pode deixar de ser percebido, porque foi um ponto de inflexão dos mais importantes da história. Na verdade, eu acredito que nós tivemos dois grandes pontos de inflexão na história. O primeiro deles aconteceu no ano 33 da nossa era, quando aquele túmulo se abriu e pela primeira vez um homem que havia estado morto ressuscitou, reapareceu vivo, dando testemunho disso das Escrituras. E as mulheres, quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos falando da devolução da dignidade humana. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E com o passar do tempo celebramos a sabedoria milenar da Igreja Católica, que veio emergir a partir do IV século. E celebramos tudo o que aconteceu e todo o legado que ela nos deixa. Contudo, já haviam pessoas que tentaram modificar algumas coisas que tinham tomado um caminho equivocado na história. Um deles traduziu a Bíblia ali na Inglaterra, tentando colocar o conhecimento na visão, na perspectiva e nas mãos do povo. Nós temos na história John Hus, na Boêmia, que também fez uma tentativa de reformar a igreja. Ele foi muito mal sucedido. Eu estive ali em Constança, o lugar onde ele foi queimado. Tivemos o concílio em 1415. Posteriormente, outros reformadores também falharam, mas nasceu Lutero. Lutero era monge agostiniano, como disse pertinentemente o pastor Michel. E ele vem de uma cultura marcada por um certo dualismo. E ele teve uma experiência com as Escrituras depois de 3 dias, lendo as Escrituras. E você sabe a história, não vou dar uma aula de história aqui hoje, não cabe contar toda a história. Ele coloca suas 96 teses para discutir aqueles temas junto às pessoas na cidade. O que acontece é uma explosão. Ele é chamado para depor. Eu estive também ali na Alemanha, no mesmo lugar onde ele esteve depondo, onde foi exigido que ele se retratasse.
em 1522. E Lutero se tornou o homem mais famoso da Europa quando ele disse: não, eu não me retratarei. Ele foi excomungado, e ser excomungado naquele momento era perder o direito da salvação, já que a igreja acreditava que pelos seus sacramentos ela poderia deter o monopólio da salvação, a partir do batismo e com a extrema unção sendo o último dos sacramentos. Qualquer pessoa que matasse Lutero estaria absolvida, porque já Lutero já não pertencia ao reino de Deus, baseado naquele texto equivocadamente interpretado da maneira como se fez, de que aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então a igreja tinha o poder de colocar as pessoas nos céus e de tirá-las também. Enfim, por conta de todos esses abusos cometidos, surgiu um movimento gritando por liberdade. Aqui nós estamos na Comissão de Liberdade Religiosa, e é isso que a reforma promoveu no mundo. Agora acredite sistematicamente, de uma maneira continuada. Nós acreditamos que a reforma continua. Ela não aconteceu simplesmente em um ponto da história. Nós acreditamos que progressivamente nós estamos seguindo esse destino glorioso da espécie humana, que passa por contrações, por dores de parto, como disse Jesus que aconteceria, não sem dores, não sem sofrimento, não sem guerras, não sem rumores de guerra, não sem fomes, não sem terremotos e não sem falsos profetas. Mas enfim, a verdade triunfaria, um novo mundo emergeria, sob dores de parto, uma nova humanidade com novos céus e nova terra. Lutero então começa uma revolução. Você conhece um pouco do que aconteceu. O imperador exigiu que ele se retratasse, declarou que todos os seus escritos fossem hereges, aqueles que também lessem poderiam ser hereges, e declarou que tudo deveria ser queimado e a fé luterana deveria ser riscada de debaixo dos céus da Europa. Contudo, por forças políticas e guerras e intrigas e conflitos, ele teve que refazer isso no Edito de Spira. O Edito de Worms foi reeditado, foi revogado pelo Edito de Spira, que permitiu que Lutero e os príncipes que protestaram pudessem assim exercer a sua fé. Outra vez, em um outro momento, ele reedita o Edito de Spira a fim de refazer com que todos os escritos e a fé e as confissões de Lutero pudessem ser mais uma vez condenados. Mas o que surge a partir dali? Surgem credos, catecismos e confissões. Surge o catecismo de Heidelberg, na Holanda, que discipula uma nação. Surge a confissão de Westminster, surge a confissão de Augsburgo. E nós vamos ver então que a reforma começa a trazer uma lógica de ensino para todos os povos. Como dizia Lutero, cada paróquia é uma escola. Então o ensino se torna universal. E depois Comenius, ali em Erfurt, na Alemanha, também vai pregar junto com os moravianos que todo ser humano deveria ser educado. Então os escritos e a leitura e a educação não está ligada simplesmente agora ao clero, mas também ao povo. Nós vemos que a tradução King James das Escrituras vai chegar nos Estados Unidos, não naquele momento específico de 1620, quando chegam os pais peregrinos, mas a nação das 13 colônias, ela começa a ser educada a partir das Escrituras. Assim como também aconteceu na Inglaterra. A Confissão de Westminster começa a construir o esqueleto daquilo que seria a democracia moderna. E nós vamos ver um avanço significativo da civilização a partir da Reforma Protestante, que foi esse grande ponto de inflexão, que gritou liberdade. Nós demoramos muito tempo, mas para reconhecer que todos deveriam ter direito de opinião, liberdade de expressão. E foi na Confissão de Westminster que o grande poeta inglês fez a declaração seguinte: se a verdade é verdade e a mentira é inferior a ela, que nós possamos dar vozes às várias expressões da sociedade, a fim de que elas tenham
na mesma posição de igualdade, o direito de se manifestar. John Milton assina essa declaração e assim nós começamos a proclamar também liberdade de expressão. Entenda que antes disso, isso era um mito, as pessoas não podiam se expressar e também naquele momento a igreja teria se tornado também muito opressiva, tanto que eles mataram o rei Carlos I, no seu reicídio, estabeleceram um parlamento e posteriormente o povo pediu para que o rei voltasse. Então, o filho do rei, Carlos II, porque eles já não aguentavam a opressão que a igreja tinha instituído sobre a sociedade, com suas vestes escuras, já que qualquer coisa colorida poderia expressar algum tipo de liberdade demasiada. As pessoas, para você ter ideia, tanto na Inglaterra como também na Genebra de Calvino, muitas injustiças foram cometidas, pessoas foram mortas. Nós tivemos a Inquisição Católica e tivemos também a nossa Inquisição Protestante. E as pessoas eram multadas se falassem palavrão. As pessoas também eram multadas e não poderiam exercer direitos civis se não fossem as igrejas. Até hoje eu concordo com essa. É uma brincadeira, por favor. A verdade é que a reforma começou algo. E nós estamos dando continuidade a esse espírito reformador e transformador da sociedade. Ela não terminou e nós não temos visto de quando vai terminar. E nós estamos aqui para celebrar aquilo que aconteceu há 500 anos, dizendo que nós queremos ser daqueles que têm o mesmo espírito de Lutero, de Calvino e de todos aqueles que promoveram um tempo novo para o mundo. E nós possamos ser parte disso, desse povo que vai levar essa tocha, essa chama acesa adiante. Essas são as minhas considerações. Passar para a entrega do certificado. O bispo. Agradecendo pela sua profícua participação. E agora vamos abrir para perguntas, em razão do horário. Vamos ver se conseguimos aí umas 5 participações. E gostaria, se o senhor quiser iniciar com a palavra, só pegar o microfone próximo, por gentileza, dizer o nome e para qual palestrante o senhor dirigirá a pergunta e pode fazê-lo diretamente, por gentileza. Meu nome é Edmilson, eu só queria questionar alguma das palavras do pastor Michel, né? Foi o primeiro orador, algumas questões que eu particularmente não posso concordar, inclusive com o palestrante, quando ele diz que a teologia é subordinada, ou a teologia é uma ciência um pouco menor, porque na realidade eu fui formado pela UNB em psicologia, fui formado em direito pela UDF e fui formado pela faculdade teológica e não vejo em nenhum momento uma faculdade teológica ter o seu ensino menor do que o ensino das outras matérias ou das outras ciências. Nisso é que eu estou dizendo. Outra coisa, dizer que é perigoso a gente querer uma reforma completamente da cultura. A Bíblia diz que o nosso arquétipo é Jesus Cristo. E tudo que não for conforme Jesus Cristo tem que ser combatido pelo cristão. Mesmo que ele seja levado ao insucesso, mas ele tem que continuar até o fim. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem nada do que no mundo há. Também diz que em Cristo subsiste todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Cristo é o único, exclusivo arquétipo do cristão. É nesse sentido que eu queria questionar quando o ilustre palestrante se referiu assim. Pois não, muito obrigado. Pastor Michel. Boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, eu não disse que a teologia é inferior. Pelo contrário, eu disse que ela tem que sair dessa qualidade.
A minha posição é de que a teologia é a rainha das ciências. É tanto que as universidades surgem no contexto dos cursos teológicos. Na Europa, as universidades elas nascem a partir das igrejas, que tinham a teologia como a ciência maior. Então, eu não sei se o senhor entendeu a minha posição, mas eu penso igual ao senhor. Porque a minha posição é que a teologia ela tem que ser superior. Darcy Ribeiro, quando foi fundar o UNB, ele disse, olha, eu não concebo uma universidade que não tenha teologia. E até hoje a UNB não tem. A Universidade Católica de Brasília não tem teologia. Então, nós compartilhamos o mesmo pensamento. Bom, em relação à segunda questão, eu não sei se o senhor captou a minha mensagem, mas vamos lá. Na história da igreja, há uma tensão de cristãos que querem ser totalmente contraculturais, de cristãos que querem transformar toda a cultura, ou de cristãos que querem se amoldar à cultura. E a minha proposta foi que nós podemos beber de cada modelo cultural. Por quê? Porque em algumas circunstâncias nós precisamos ser contraculturais. Por exemplo, o senhor é contracultural quando o senhor coloca o seu filho na escola? Não, porque a escola faz parte da cultura. Quando eu passo a ser contracultural? Quando a escola defende, por exemplo, ideologias de gênero, sorrateiramente ou diretamente. Bom, eu vou conseguir transformar toda a cultura? A palavra de Deus me garante que eu vou conseguir transformar tudo? Não garante isso. Muito pelo contrário, a palavra de Deus garante que nós temos princípios contrários que vão permanecer. Nós vamos ter sempre contrapontos em relação à fé cristã. O livro de Romanos, por exemplo, vai falar no capítulo 13 de autoridades. E Paulo fala que nós precisamos ser sujeitos a essas autoridades, só que essas autoridades não são cristãs. Os magistrados que estão ali em Romanos capítulo 13 são magistrados romanos. Significa dizer que a submissão do cristão ao Estado através das leis acontece dentro de um contexto não totalmente cristianizado, porque dizer que todo o contexto da nação será cristão é um pouco de inocência. Você dizer que todo mundo vai convergir para Cristo, e a gente sabe que não vai. Segundo, eu posso transformar a cultura? Posso. Em alguns aspectos eu tenho que transformar a cultura. Eu tenho que ensinar, por exemplo, os membros da minha igreja a votarem, mas eu entendo que esse voto, ele não é necessariamente a um candidato cristão, mas ao candidato que não vai ferir os princípios decorrentes das Escrituras. É isso que os reformadores defendiam. Calvino defendia isso, que os princípios da moral, da ética, eram princípios da chamada ética decorrente. Em outros momentos eu posso me amoldar à cultura? Sim, porque nem tudo que há na cultura é ruim. Por exemplo, na Idade Média existia o trivium e o quadrivium, os sistemas de ensino. Quando o senhor coloca o filho na escola, o senhor diz para a diretora, o senhor pergunta para a diretora, olha, o senhor diz para a diretora, olha, eu só quero que meu filho aprenda disciplinas cristãs? Não. O filho do senhor vai aprender matemática, vai aprender todas as disciplinas necessárias. Então, tem princípios culturais que o cristão precisa se amoldar a eles. Porque a graça comum de Deus, ela beneficiou a todos. Então, eu respeito a sua posição, mas eu não defendo a teoria de que o mundo tem que ser cristianizado, porque ele não vai ser cristianizado, mesmo porque nós temos países que são divergentes no sistema político. Republicanos, democráticos. Como é que nós vamos cristianizar o mundo
se existem sistemas políticos diferentes. Começa por aí. Mas eu respeito a sua opinião. Ok? Passa a palavra ao bispo JP Carvalho, que pediu uma participação sobre essa pergunta também. Eu estive, como disse, em Genebra, e uma das coisas que me chamou muita atenção, além dos brasões e todos os símbolos que eles usam ali na igreja Catedral de Saint-Pierre, foi uma mudança de perspectiva na visão do protestantismo, daquilo que os católicos então ali em Genebra acreditavam. Se você não sabe, em 1536 toda a cidade se uniu à reforma e se modificou a maneira de enxergar o mundo. Outrora havia brasões onde se escrevia: depois das trevas virá a luz. Calvino mudou isso. Calvino começou a dizer: depois das trevas a luz veio, a luz chegou, ela já está aqui. A consciência de que o reino de Deus tinha chegado era muito forte entre os reformadores, tanto que eles construíram cidades como Basel, Basileia, onde tudo girava em torno de uma visão bíblica. A Suíça foi invadida por esses valores e toda a Europa. Principalmente, nós temos ali 4 países, a Península Ibérica, a França e a Itália, que tiveram algumas dificuldades com a reforma. No mais, nós vimos um verdadeiro movimento de transformação em todas as nações a partir da reforma protestante. O reino de Deus, segundo Paulo, é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Entenda que o reino de Deus não é comida nem bebida. Se você disser que ele está ali ou acolá, não creio, porque ele está no meio de vocês. O que o apóstolo Paulo, o que Jesus está nos dizendo, é que o reino de Deus é constituído de valores presentes na sociedade. E essa sociedade, segundo Jesus nas suas parábolas do capítulo 13, ela está sendo transformada sistematicamente, de maneira gradual. Você vai ver o reino de Deus como algo crescendo, aumentando, como uma semente plantada, como 3 medidas de fermento que são lançadas numa massa e vai levedando até que toda a massa seja levedada. Então você vai ver o avanço do reino de Deus, como diz o profeta Isaías: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e o aumento do seu governo será paz sem fim. No que nós cremos? Nós cremos que progressivamente o reino de Deus está avançando, com todas as intempéries, equívocos e erros, com todas as meninices e infantilidades que a igreja cometeu outrora. Nós estamos avançando sistematicamente numa visão de mundo em que nós estamos alcançando um clímax. Por quê? Não é o anticristo, não é a besta, não é o falso profeta que tem as chaves da história. O Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos e levar a história ao seu clímax, ao seu ponto ômega. Nós acreditamos em uma soberania que está guiando a história ao seu ponto final. E dentro disso, o futuro do mundo será justiça, paz e alegria. E se esse ambiente, ou qualquer outro ambiente, qualquer instituição, ou qualquer lugar, cristianizado ou não, na perspectiva que se tem da cristianização feita à força pelos nossos então, outrora, sacerdotes, tanto católicos como protestantes, nós acreditamos que esses valores, eles são irresistíveis. Eles estão entrando em todos os setores da sociedade. E quem não se amoldar a isso, vai ficar obsoleto, vai se tornar objeto de observação arqueológica. Porque, por fim, para terminar, eu realmente acredito no mundo transformado, segundo as Escrituras em Apocalipse capítulo 11, verso 15, que diz: os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora, peço que diga o nome e o palestrante ao qual dirige o questionamento, por gentileza. Tá bom? Então, na verdade, eu queria compartilhar a experiência que eu tive há uns 12, 13 anos, não lembro ao certo, eu tive na Universidade de Brasília. Qual que a senhora chama, por gentileza? Desculpa, Leidiane Weber. E a experiência reflete um pouco do que foi dito sobre a teologia. Um clérigo, ele defendeu que a teologia deveria ser colocada dentro da Universidade de Brasília
isso ali no Benjódromo. E quando ele fez essa defesa, o auditório estava tomado de filósofos, estudantes, professores e tal. Ele foi massacrado. Então, assim, quando a gente fala em teologia hoje, a teologia é colocada em segundo plano por esses universitários. Foi isso que eu vi. Um outro exemplo que eu fui notando também foi na própria grade do curso. Então, por exemplo, você vai estudar ética em filosofia, você estuda tudo quanto é filosofia, de tudo quanto é filósofo, mas você não estuda ética cristã. Então, como que a teologia ela foi colocada em segundo plano? É nesse sentido que eu entendo que foi dito aqui. Desculpa, eu esqueci. Percebeu que a teologia foi colocada. Então, assim, ela precisa ser resgatada. Não por um acaso, o curso de filosofia aqui da UNB é uma escola de ateus. É um monte de meninos, entram com 18 anos e se tornam ateus, porque eles só veem os filósofos de uma certa linha doutrinadas. Mas aí a gente vai em outra história. O que eu quero dizer é o seguinte: a teologia ela foi discriminada enquanto contribuição científica. E é isso que eu entendi nessa experiência. Só isso. Muito obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, fazer algum questionamento? Senhora, por gentileza. Peço que diga o nome e o nome do palestrante após o vídeo de questionamento. Eu gostaria de tentar, talvez, com o J. Carvalho, até como ele disse, né? Nós estamos ainda na reforma, né, e vamos até o fim, crendo, mas hoje com preocupação quanto às igrejas, que são os locais que pregam, né, essa palavra de salvação. Hoje eu vejo que talvez possa estar equivocada, mas um pouco perdendo a sua essência, talvez ao se misturar muito com essa questão cultural, e perdeu-se o equilíbrio. Não sei se eu estou equivocada, mas é o que a gente anda vendo. E outra coisa também que me preocupa muito, virou uma tradição. Quando a reforma veio, quebrou-se a tradição, ficou em segundo plano. E no meu ponto de vista, às vezes, pensando, refletindo sobre onde está caminhando a igreja, esse povo de Deus, essa questão de segundo plano, muitas vezes os protestantes, os evangélicos, está virando tradição ser evangélico, né? Como a tradição católica, ou seja, todo mundo é evangélico, mas quando você vai na essência de ter a vivência do conhecimento realmente, você percebe que a pessoa não teve o discernimento da palavra e não teve aquela verdadeira conversão. Então isso é interessante. E bispo, ou qualquer um que queira responder, como fazermos, né, aqueles que estão caminhando nessa reforma para dar continuidade e ao final, né, sairmos vencedores, como agir nesse momento que vivemos hoje, que a igreja vive hoje? Isso. Eu creio que a gente vive num momento de polarização, né? Não tem mais como ficar no meio termo. O bom vai se tornar mais bom, o mal vai se tornar mais mal. É o que as Escrituras apontam sobre o final dos tempos como a separação dos bons peixes e dos maus peixes, do joio e do trigo. Nós estamos chegando nesse ponto onde as pessoas que são realmente boas vão ter que se revelar e vão ter que mostrar sua cara. Nós chegamos a um momento, como o profeta Isaías diz, que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor. Luz e trevas têm o seu Armagedon final, a sua guerra final, a sua batalha final. E para nós, essa guerra final é uma batalha cultural, porque quem ganha a batalha cultural vai definir o que é, por exemplo, casamento. Quem ganha a batalha cultural vai definir o que é a verdade. Entenda que houve toda uma progressão do pensamento, a gente chama isso de espírito de época, o espírito intelectual de um tempo, o Zeitgeist, a palavra alemã. Quando nós chegamos no iluminismo, a ciência se tornou uma deusa, até que Conte coloca uma imagem da deusa ciência dentro da igreja de Notre Dame, na França. Quando a gente chega no modernismo, a verdade já existe, mas ela não pode ser conhecida. Quando a gente chega no pós-modernismo, a verdade não existe. Ela é uma convenção social. Nós vivemos uma guerra de narrativas. Quem contar a melhor história
é que vai vencer o discurso. Não é quem tem a verdade, é quem tem uma história melhor para contar. E nesse ponto, a gente vê um outro ponto de inflexão, que é justamente a separação entre cristãos, como você definiu, que só tem a plástica, a aparência, e aqueles que têm a essência. Eu, por exemplo, discordo do nome evangélico, onde na Bíblia está dizendo que nós somos evangélicos. Eu não me defino como um evangélico, eu me defino como um discípulo de Jesus, como um cristão, um seguidor de Jesus. Ser evangélico qualquer um pode ser discípulo de Jesus é uma outra coisa. Você pode acreditar em Jesus, e os demônios caem, mas segui-lo é uma outra conversa. Muito bem. É isso que o bispo falou, realmente concordo com ele. Só que teve uma fala que mostra que nem tudo vai ser transformado. Os bons se tornam mais bons, os maus mais piores. Isso é o que acontece na nossa humanidade. Ora, com isso eu não estou dizendo que a igreja tem que se acovardar, a igreja tem que continuar pregando o evangelho. Ela tem que continuar cumprindo a sua missão. Agora, a gente tem que entender, assim, a gente está falando sobre liberdade, o princípio da liberdade. E o princípio da liberdade, no tocante ao direito, é um princípio da liberdade decorrente. Significa dizer que, em detrimento da liberdade cristã que eu tenho de me voltar a Deus pelo sacrifício único de Cristo, essa liberdade ela é transferida, ela se torna delegada para a liberdade que eu vou ter em relação às questões do Estado, do direito, da cultura. Onde eu quero chegar? Se eu tenho um objetivo, ou se eu acho que eu vou cristianizar tudo, esse princípio vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado. Quebrando esse princípio, eu quebro o princípio da cruz. Jesus diz, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Significa dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o princípio da liberdade não é alcançar a todos. O princípio da liberdade cristã que influencia o direito é no sentido de que a ética que vem da Bíblia, ela pode e deve ser usada nas leis de forma indireta ou direta. É isso que Calvino fazia. Calvino, ele era membro do Consistório de Genebra, ele publicava leis eclesiásticas, ele fez parte da edição de leis voltadas para o Estado. No tocante às leis eclesiásticas, ele usava a Bíblia de forma direta. Quando ele fazia parte de comissões para feitura de leis cívicas ou civis, ele aplicava o princípio decorrente. Essa lei ela pode conter elementos das Escrituras Sagradas, mas ela jamais pode se transformar nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o Estado ele não está mais vinculado à igreja. Então a gente precisa entender o que é liberdade cristã e o que decorre dessa liberdade cristã. A igreja perde a sua força entendendo esse princípio? Não. Não, ela não perde a sua força. Muito pelo contrário. Ela ganha força para poder discutir. Porque se a coisa fica totalitária, não há discussão. Se o Estado se torna totalitário e a igreja se junta novamente indiretamente, não há nem mais a evangelização. Aí vai acontecer o que acontecia tanto na Idade Média quanto no período pós-reforma. Na Idade Média todos eram considerados cristãos, mesmo não sendo, mesmo tendo um testemunho horrível, aí cai naquela pergunta que você falou, na colocação que você fez, ou cai no período da pós-reforma, onde cidades inteiras eram consideradas cristãs, protestantes, simplesmente por fazerem parte de um local que houve uma evangelização protestante. Os puritanos falaram assim, não, está errado esse negócio.
esse indivíduo está dizendo que crê em Cristo, mas a prática dele é totalmente contrária. Então, essa tentativa de cristianizar tudo foi desastrosa, tanto na Idade Média quanto no período da pós-reforma. E com isso eu não estou dizendo que a gente não deva influenciar. Com isso eu estou dizendo que a gente não deva ser contracultural. Sim, temos que ser contraculturais. Com isso eu não estou dizendo que em algum momento a gente tem que transformar a cultura. Sim, em algum momento nós temos que transformar. Mas a gente tem que entender que o mundo não vai ser totalmente contraditário. Justamente porque pessoas vão caminhar para o abismo aceleradamente, assim como tem pessoas que vão caminhar para um lado bem melhor. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? O senhor que levantou a mão. Doutor? Boa noite a todos. Parabenizar a mesa. Gostaria de colocar uma indagação à mesa e pode ser respondido por todos que falaram. A reforma protestante tem como uma das suas críticas maiores de que ela foi apoiada pela burguesia de então europeia. Talvez com uma visão socialista, marxista, talvez. Eu gostaria de saber da mesa qual foi o suporte real da reforma protestante na visão deles e se esse suporte era algo de uma fusão do mundo com um outro mundo, algo que não se vê com algo que se vê. Como o senhor chama, por gentileza? Emílio Prado. Gente, como eu disse, era impossível a reforma vingar. Já tinha tentado outras vezes e perdeu. Perdeu feio. João Luz virou cinza, queimado. E outros mais que tentaram, salvar na hora, e Jerônimo de Braga, etc. O Lutero ter sido salvo foi um milagre. Ele se escondeu no castelo, ele fez Castelo Forte ao Nosso Deus, traduziu a Bíblia para o alemão popular. A língua alemã é uma dádiva da reforma. Assim como a língua inglesa é uma dádiva também dessa visão de traduzir a Bíblia para o idioma popular. E o que a gente vê, na verdade, é que houve muitos conflitos políticos para poder chegar a um ponto em que a reforma fosse permitida. Citei 3 édictos: o decreto de Worms, depois o de Spire e o Spire II. Forças políticas se agitaram a fim de permitir ou não o culto protestante. Outrora, isso não era possível. Isso aconteceu na Alemanha. Em Genebra, quando Calvino chegou, ela era a pior cidade para se morar. Tanto que quando Calvino chegou em Genebra, foi pedido que ele ficasse. Ele não queria ficar porque ele queria estudar e ele queria seguir o seu destino. Só que Guilherme Farel o convocou para ficar, e como ele pediu para não ficar, ele queria descansar, Guilherme Farel disse as seguintes palavras para ele: Deus amaldiçoe o teu descanso que tu buscas, porque se em momentos de tamanha necessidade tu não te pões como resposta, Deus amaldiçoe o seu descanso. Calvino tomou um susto, ficou em Genebra. Ela era a pior cidade. Os sacerdotes eram os líderes das casas de prostituição. Era um antro de assassinato, de roubo e de prostituição. Mas Genebra, com Farel, com Calvino e com Teodoro de Bela, uma equipe, se tornou uma Jerusalém do século XVI. Ela foi chamada da cidade da colina, a cidade reluzente, um farol para o mundo. E de Genebra a reforma vingou. Veja que não foi a burguesia. A nossa irmã ali abordou sobre a dificuldade de ter um discurso diferente do que o discurso marxista na UNB. Por quê? Porque hoje nós vemos uma total ocupação do pensamento da escola de Frankfurt com o gramscismo e todo o socialismo fabiano, ocupando todos os setores educativos. O que dizia Gramsci? Se você quiser dominar uma sociedade, você tem que ocupá-la por dentro. Onde você ocupa? Você ocupa na religião, você ocupa no sistema educacional e na mídia. E foi isso que aconteceu, senhores e senhoras. A teologia é a mãe de todos os cursos superiores. O primeiro curso superior é a teologia. E hoje se tornou para muitos uma visão obsoleta de mundo. Por quê? Porque nós estamos perdendo a batalha cultural, porque nós nos escondemos nos nossos guetos com uma escatologia escapista de que o mundo não tem jeito e, ao mesmo tempo, não nos pomos como resposta. Sendo que
nós fomos convocados para discipular as nações, ou seja, discipular sistemas, e não simplesmente tirar algumas almas do inferno. Nós somos chamados para invadir o mundo com a pregação das boas notícias. O que o St. Patrick fez para ganhar a Irlanda? Ele foi e ganhou os formadores de opinião. Ele entrou por dentro do sistema e conquistou uma nação inteira, um só homem. E assim aconteceu com godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos, não com os bretões, não com os saxões que foram evangelizados à força. Cristianizar a sociedade não é o mesmo que tocar o reino de Deus e trazer os valores dos céus para a terra. Quando Calvino sai de Genebra e vai para Estrasburgo, na França, ele vai para um período de descanso e chega em Estrasburgo e ele tem, na verdade, trabalho, ele começa a pastorear a igreja de Martin Luther. E a alegação de Calvino era: o povo de Genebra, eles se adaptaram à reforma do âmbito de vista político. Então é claro que Genebra, dali surgiu todo um remanescente, a partir da escola genebrina, na Academia de Genebra, surgiu vários pontos de influência na Europa. Só que é um mito a gente dizer que Genebra era o céu, porque não era. Muitas pessoas em Genebra, isso me diz o Alice McGrath, um dos biógrafos de Calvino, Michael Orton, um dos grandes biógrafos de Calvino, ele dizia: olha, Genebra, eles se acomodaram à reforma porque a reforma influenciou do ponto de vista político. É tanto que a queixa de Calvino é justamente essa. A Genebra foi um lugar terrível para ele porque as pessoas não estavam tão conectadas com a reforma espiritual, ou seja, Cristo Jesus sendo a nossa suficiência. Então, é claro, te dou a razão, que a partir de Genebra nós tivemos uma influência em todos os setores, mas Genebra não era o céu. Genebra era problemática e existiam vários falsos conversos, falsos convertidos, que se adequaram à reforma por uma questão de conveniência política. Bom, isso são os biógrafos do reformador nos narram. Apesar não, embora tenha surtido um grande efeito para os outros países, pregadores foram espalhados. Nós tivemos uma missão fracassada, a missão de Guanabara, no Rio de Janeiro, que vem através da ordem genebrina, foi fracassada por uma imaturidade, mas ela existiu, a missão do Evangelho aqui no Brasil, mas não era, o povo genebrino não era, aquele ambiente não era o céu. Muitas pessoas eram convertidas. Assim como hoje, nós temos muitas pessoas que às vezes apresentam uma falsa conversão por conveniência. Foi a pergunta que você fez, foi a colocação que você fez, é uma colocação certíssima. A falsa conversão, ela pode surgir nesse ambiente, o bispo falou, evangélico. Eu também não concordo com essa questão do evangélico, porque é um ambiente que pode surgir um modismo que não reflete necessariamente o ser cristão. Então, nem tudo são flores. Vou ser bem rápido, Jeremias. Genebra não era o céu, verdade. Mas foi um protótipo de transformação social, um dos melhores índices de desenvolvimento humano da época. Assim como todas as nações protestantes têm o melhor índice de desenvolvimento humano, como foi acelerado aqui pela ética protestante, o Espírito Católico de Max Weber, considerado pela Folha de São Paulo o melhor livro, o livro mais importante do século XX, que mostra justamente que onde a fé protestante chegou, nações prosperaram, nações cresceram, e me deu razões para isso, porque os protestantes tinham uma ética de trabalho. O trabalho não é um castigo, é uma vocação, é um chamado para a vida. O seu trabalho e você é a mesma coisa, você e o seu trabalho, você só vai descobrir quem é você quando você descobre o seu trabalho. Então não é um castigo, segunda-feira não é um castigo, segunda-feira é o dia que o Senhor fez e nele estamos felizes.
E sobre esse ponto, justamente, é que Genebra não é o céu, mas é um arquétipo de transformação social, já que, como Éfeso não era o céu e se tornou, a partir da escola de Tirano, um ponto de convergência, onde o Evangelho foi irradiado para o mundo inteiro, para toda a Ásia Menor, e toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho a partir de um ponto, assim como em Genebra, o mundo inteiro ficou conhecendo o Evangelho. Você citou aqui a questão de Guanabara e toda a história que nós temos como a invasão francesa e todas aquelas falácias da reedição histórica a partir de um ponto de vista marxista. Por favor, uma complementação aí, algumas colocações sobre a teologia, sobretudo. Todas as outras áreas do conhecimento humano praticamente nasceram a partir da teologia. As pessoas que vivem no mundo moderno nem lembram mais disso. Mas as grandes universidades americanas e europeias, se você for verificar, Harvard, Yale, Columbia, elas todas nasceram em torno de uma faculdade de teologia. E na própria Europa, quando você vê aquelas cidades medievais, as cidades mais desenvolvidas, o que é que está no centro da cidade? Uma catedral onde funcionava a faculdade de teologia. Agora você veja os Estados Unidos. Muitos observadores, sociólogos, estudantes estão notando isso. A nação americana foi considerada uma nação cristã até esta época. Então ela foi considerada exemplo para o mundo, era o povo mais solidário, que mais doou que mais deu assistência ao mundo todo, hospitais, creches, organizações, etc. Então muitos observam assim, hoje os Estados Unidos são um país materialista e à medida em que ele vai se afastando das faculdades de teologia, ele vai se tornando uma nação que ninguém respeita. Essa está sendo a tendência dos Estados Unidos. Quanto à questão da verdade, que alguém colocou aí, nós realmente vivemos, a partir do início desse século XXI, nós já estávamos na época do pós-modernismo, do ponto de vista cultural. E hoje nós vivemos, sabe qual é o nome da nossa época? Pós-tudo. Esta época que nós vivemos, não existe verdade, não existe fanal, não existe norte. A humanidade está completamente desnorteada. Não se encontra um ponto de apoio, mas aqui nós estamos considerando a reforma que ela se estabeleceu principalmente com a tradução da Bíblia de Lutero. Essa tradução da Bíblia de Lutero, um informe aqui histórico, ela tem aspectos sobrenaturais, porque ele estava indo para ser interrogado pelo imperador e com uma ordem expressa do Papa. Juntou-se a polícia do Papa e a polícia do imperador para matar Lutero. Além de excomungado, ele foi condenado a ser morto por qualquer católico. Ele foi sequestrado por elementos protestantes de alguns dos príncipes da região. E ele ficou um ano em um castelo, em que o príncipe diz: ninguém pode saber onde ele está, nem eu, senão a polícia do imperador Carlos V e a polícia do Papa Leão X vai encontrá-lo. Agora vejam vocês, o sujeito está um ano preso num castelo, sem assistência, sem biblioteca, sem amanuense. Ele traduziu o Novo Testamento sozinho, de cabeça, e depois o Velho Testamento.
esta Bíblia de Lutero, ela acabou por fixar a língua alemã que nós temos até hoje. Algumas pessoas tiveram essa função na história, não? A língua italiana que nós conhecemos hoje foi fixada com a Divina Comédia de Dante. A língua inglesa está estabelecida principalmente com base na obra de Shakespeare. O espanhol moderno existe por causa de Cervantes, como Dom Quixote. A nossa língua portuguesa foi estabelecida com Camões. Assim, o alemão de hoje é considerado a língua a partir da Bíblia de Lutero. Então, para terminar isso aqui, neste mundo nós nada ou nós tudo, nós temos um lugar onde você pode encontrar uma rima, onde você pode encontrar uma verdade. É a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Elas concentram a única verdade, a única fonte de verdade que nós temos neste mundo. Vamos então à nossa última pergunta em razão do horário. Por favor. Obrigado, boa noite. Meu nome é Gladstone, sou um servidor aposentado do Departamento de Polícia Federal. Queria ver se eu conseguia fazer uma síntese para uma reflexão, ter a arrogante pretensão de achar que vou deixar a reflexão para todos nós aqui. A pretexto das liberdades que a própria reforma conquistou, e a pretexto vou invocar aqui o princípio da unidade que a Igreja foi invocada por Cristo, que dessemos esse testemunho. Eu desconfio nós temos a capacidade, como seres humanos, sempre de estragar tudo. Porque eu imagino que se Lutero aqui aparecesse nessa reunião hoje e fosse informado para falar só de um aspecto das várias denominações, falando de nós, do segmento cristão, protestante, evangélico, estimo que ele ficaria assustado. E, diga-se de passagem, não vou destacar, mas com alguns nomes de denominações, nomes extremamente esdrúxulos, né? Como o custo de Deus, por exemplo. Então nós temos realmente um exercício muito sério para fazer, e se não é exatamente a informação de que o próprio Deus está cuidando para que nós caminhássemos para um reino e que assim faríamos de glória em glória, eu quero só chamar a atenção que nesse jogo de forças existe uma cultura do reino. E eu fui surpreendido essa semana, às vezes a pessoa faz um comentário desproposital, mas eu estou em crise até agora. Quando eu via um comentário do Dr. Paulo Henrique Cremonese, que é um advogado de direito marítimo de São Paulo, expoente, defendendo veementemente a monarquia e não a república, eu me assustei. E eu comentando isso com um pastor querido, falei, essa democracia foi um ganho muito grande. Ao mesmo tempo eu declarei porque esse é a Polícia Federal. Eu tenho uma luta muito grande com queridos irmãos e pastores dentro da Polícia Federal, que eu luto pelo estabelecimento da assistência religiosa e espiritual lá dentro. Nós temos muita dificuldade, somos muito combatidos, porque a liberdade religiosa concedida através da Constituição de 1988, muitos não estão entendendo lá dentro. Achava que eu deveria ter proposto uma capelania evangélica para a Polícia Federal. Então, nós não estamos, o povo de Deus não está entendendo. Eu sou combatido porque eu propus uma capelania para todos. Não que eu queira que todos se sentem lá. Enfim, eu quero finalizar dizendo então que a minha fé é que o próprio Deus está conduzindo isso, e existe uma cultura do reino. E se nós não podemos transformar tudo, mas não só estudar as escrituras, mas estudar o contexto histórico, enfim, eu me animo por isso e ver pessoas que estão tão bem informadas disso, mas o exercício final é identificar a cultura do reino e aguardar que os que vão se sujar mais, você fazer sua parte e dar o testemunho, porque nesta noite eu estou apavorado, porque finalizo dizendo, meu amigo pastor, quando eu falei de liberdades e democracia, ele disse, aliás, a democracia começou no céu. Eu parei no céu, com Lúcifer, e encerramos a conversa. E eu estou sem dormir, porque eu creio que isso é uma verdade. E aí as nossas liberdades.
Então, essa dificuldade de tratar com as liberdades, lembrando que nós somos criados enquanto a viver no reino. Acho que o trabalho com a porta fechada, ali nas Escrituras, de ver que o Espírito Santo fala, é o verdadeiro trabalho e seguimos adiante. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente Laerte. Bom, eu quero fazer uma pergunta também para os nossos preletores. Como nós somos da Comissão de Liberdade Religiosa, e pelo que foi dito aqui, que a reforma ela trabalhou a questão da própria liberdade das pessoas. Nós temos visto recentemente uma onda de intolerância religiosa, embora eu acredito que o Brasil não seja um país intolerante da perspectiva religiosa, mas existem sim casos de intolerância e nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu gostaria de saber, por exemplo, nós tivemos no Rio uma série de ataques a templos de religião de matriz africana, em que traficantes que se auto-intitulavam cristãos estavam derrubando templos sob o pretexto de estar usando o nome de Jesus, sob o nome de Jesus. Eu queria saber como a igreja ela tem se posicionado diante desses fatos. Como é a questão, aí eu vou aproveitar o gancho que o nosso amigo deixou, como a igreja deve se posicionar diante da liberdade religiosa das pessoas que é consagrada na nossa Constituição? Bom, o princípio da liberdade religiosa, que é o tema, e a comissão faz parte desse projeto, né? Ele é fundamental. Por quê? Porque se eu não vivo e não consigo administrar a liberdade religiosa, a minha liberdade um dia vai ser afetada. Se eu posso evangelizar hoje, é porque eu tenho um princípio da liberdade religiosa. Diga-se de passagem, a liberdade religiosa é uma liberdade limitada. Ela não é ilimitada. Não faço o que eu quero. Primeiro, eu tenho princípios bíblicos que me guiam. E eu tenho princípios cívicos que fazem parte da ética decorrente. Eu preciso fazer parte desses projetos. A igreja precisa fazer parte desses projetos. E de projetos de liberdade religiosa. Por quê? A igreja vai se tornar plural? Não. Só se quem fizer parte de um projeto desse já tiver uma mente plural. A igreja vai se tornar ecumênica no sentido de dar as mãos para o catolicismo romano? Também não. Mas a liberdade religiosa é um princípio democrático oriundo da reforma que é necessário ser vivido no âmbito político e no âmbito da própria ação da igreja. Esse grupo que vai lá e detona e usa a palavra e destrói templos de matriz africana, eles não entenderam que não é pelo fato deles destruírem aquele templo que aquele templo vai ser destruído no coração daquelas pessoas, porque não vai. Dessa forma, não é assim que funciona. A ação é do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ações arrogantes, ações destruidoras, ações vexatórias. Eu acho que isso é um episódio vexatório, assim como teve alguns anos atrás aquele bispo de uma igreja que foi lá e chutou a santa. Veja bem, quebrou a santa. Agora, a pergunta é, a santa foi quebrada do coração daquelas pessoas que reivindicaram contra aquele ato insano? Essa é a questão. Eu acho que essa comissão está de parabéns em trabalhar o princípio da liberdade religiosa, lembrando que trabalhar a liberdade religiosa não é dar as mãos para o Estado. Segundo, trabalhar a liberdade religiosa não é se tornar uma igreja plural. Terceiro, não é ser ecumênico. Não. Trabalhar a liberdade religiosa é um princípio de sabedoria que a igreja tem para que ela possa avançar mais. O senhor Neemias citou os Estados Unidos e a sua formação, a partir das 13 colônias. Os peregrinos saíram de Leiden, na Holanda. De fato, verdadeiro ponto que ele colocou sobre os presbiterianos.
quero acrescentar alguns elementos aqui. Em Rhode Island, nós tivemos Roger Williams, que trouxe um movimento batista, que veio da Holanda. Tivemos também na Pensilvânia, o lugar onde o país nasceu, com a figura de um Quaker. O Quaker era o pai. Então, George Fox nasceu como calvinista, mas ele tinha uma outra visão de mundo. E os Quakers foram chamados assim de maneira pejorativa, porque eles tremiam. Dizia que também as paredes tremiam quando eles oravam. E eles eram muito perseguidos, então. E o filho de um almirante inglês ficou preso 7 anos na Torre de Londres por ser um Quaker. Entendeu que nós estávamos numa época onde os reis prendiam pessoas. Os puritanos eram uma ameaça ao governo pela sua maneira forçada de querer impor sua visão de mundo, tudo no amadurecimento. E esse sujeito foi solto e, como filho de um almirante herdeiro de terras e de uma grande quantia de dinheiro, ele resolveu ir para Nova Inglaterra e ali receber terras pelo aquele valor que a coroa britânica devia ao seu pai. O nome desse homem é Guilherme Penn, ou William Penn. Daí o nome Pensilvânia. Ele é um Quaker. A ideia dele é estabelecer um lugar de paz, onde todos possam exercer a sua fé sem serem impedidos, ainda que acreditassem diferentes. E assim aconteceu. Ele chegou e comprou a terra dos índios, sendo que as terras foram dadas por ele. Ele recomprou as terras, estabeleceu a cidade de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade bíblica, né? Onde a nação nasce posteriormente, no ano de 1776, onde a Declaração de Independência vai rezar justamente esses valores de liberdade, que até hoje, veja, a Constituição americana só sofreu uma alteração, uma emenda foi alterada. A nossa Constituição de 88 ainda está precisando ser reformada. A Constituição americana, quase nenhuma intervenção. Porque quando foi criado dentro de um ambiente de pessoas que acreditavam em Deus, apesar que alguns eram deístas, acreditavam que Deus existia, mas Deus estava distante e não se importava tanto, dentro de valores de John Locke e alguns dos sermões que foram pregados dentro das igrejas que foram copiados e foram levados para dentro daquela declaração. Entendeu que tudo isso foi criado dentro de um ambiente cristão, dentro de uma natureza cristã. Agora, duas questões para encerrar. Primeiro, você não pode ser cristão num país de ateus. Diga isso para a Coreia do Norte, diga isso para a União Soviética, diga isso para a Cortina de Ferro, diga isso em qualquer lugar onde o comunismo chegou, onde essa ideia marxista imperou. Você não pode ser um cristão e ter liberdade de expressão num país muçulmano. Você não pode ser assim também um cristão em países com maioria budista, como o Tibete, que até outro dia era proibido ser cristão e pregar o Evangelho. Mas você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, você pode ser o que você quiser em um país de maioria cristã. Nós cristãos somos os inventores da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Esses que sobem nos morros para destruir centros de Umbanda não nos representam e eles definitivamente não são cristãos. Para encerrar, quero deixar um convite a todos a acompanharem a nossa fanpage no Facebook, Comissão de Liberdade Religiosa, CLR-OABDF. Nossa comissão é uma comissão plural, é uma comissão onde nós temos pessoas, cristãos evangélicos, cristãos católicos, nós temos religião de matriz africana, nós temos representantes da Wicca, e o nosso objetivo não é discutir doutrinas e discutir Constituição e leis acerca da liberdade. Nós recentemente tivemos um trabalho onde nós discutimos a questão do abate de animal para fim religioso. Nós tivemos um evento recente também que discutiu acerca da antissemitismo e anti-islamismo e o discurso de ódio no Brasil. E hoje nós estamos com o evento dos 500 anos da Reforma,
que justamente visou buscar a questão da liberdade religiosa, que tudo tem a ver com a nossa temática, a temática da nossa comissão. E também já quero aproveitar e apertar o nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Conselho Federal. Nós estamos promovendo, ainda está nascendo, mas peço que vocês acompanhem nas redes sociais, nós divulgaremos uma questão que nós discutiremos, a questão do alvará de funcionamento para tempo religioso no Distrito Federal. É uma questão que tem preocupado os sacerdotes do Distrito Federal, as igrejas do Distrito Federal. Nós, volta e meia, vemos igrejas sendo derrubadas, igrejas sendo fechadas, e nós, como comissão, o posicionamento do nosso presidente Juliano é de que nós vamos combater com pulso firme o direito do cidadão do Distrito Federal de poder exercer livremente a sua religião, poder professar a sua fé. E então, em novembro, nós teremos um evento. Estou apertando o nosso presidente porque ele está tentando conseguir um espaço para a gente no Conselho Federal, e eu peço que todos vocês nos sigam nas redes sociais, e mais uma vez agradeço a presença dos nossos preletores e a presença de todos vocês. Amanhã ele vai dar uma resposta, nós vamos lançar nas redes sociais. Acredito que é de interesse de todo tipo de religião, então estão todos convidados. Declaro encerrado o nosso evento. No dia 1º/11, uma quarta-feira, haverá um seminário da Reforma Protestante na Câmara dos Deputados. Vai ser no auditório Freitas 9, subsolo, anexo 4. A entrada é franca. O tema é Reforma Protestante e os desafios da contemporaneidade. Uma nova reforma. Um abraço. Qual horário? Não me colocaram o horário. 13 horas. Estão todos convidados. Tenham uma ótima noite.